Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje, terça-feira, 19 de agosto, e eu, como sempre, não poderia deixar de passar por aqui para conversar com vocês, trocar uma ideia e fazermos juntos aqui a análise da novela Vale Tudo no capítulo de ontem à noite, segunda, 18 de agosto, tá? Foi ao ar aí a cena da Maria de Fátima rolando da escada. A gente vai comentar com vocês detalhes dessa cena. Vamos falar também sobre como que Maria de Fátima descobriu sobre os gêmeos de Solange. Ela que a gente já sabe, já soltei um spoiler aqui em programas anteriores, que a Fátima vai tramar aí tentando fazer a Solange perder os gêmeos, que ela tem certeza que é do Afonso. E por que ela tem essa certeza? A gente vai comentar isso aqui hoje, tá? Porque as cenas foram ao ar ontem e a gente já tá vendo aí os contornos do que vai rolar na novela Vale Tudo nos próximos capítulos. Mas olha, se você ainda não está inscrito aqui no canal, deixa eu te fazer um convite. Inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo shorts exclusivos com o resumo do capítulo do dia da novela Vale Tudo e também da novela Dona de Mim. Semanalmente a gente tem aqui o programa Falando de Vale Tudo, onde a gente trata só do que rolou, do que irá rolar em Vale Tudo, e também temos o programa Hora da Novela, onde a gente trata ali de tópicos, né, de análises da novela Vale Tudo também, mas incluindo aí a novela Dona de Mim, que também tá muito boa, gente. Então, cola aqui com a gente que você vai sair sempre muito bem informado, tá? E lembrando, tá, gente, porque agora, como o Vale Tudo entrou, parece até que tá numa fase turbo, né? Vão ao ar aí nos próximos capítulos algumas cenas que prometem, pelo menos prometem, entregar emoções ao telespectador. Então a gente vai diariamente cobrir aqui o capítulo do dia anterior da novela, tá? Pra gente poder comentar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, trocar ideias com vocês e, logicamente, que eu vou te convidar a registrar aqui o seu comentário logo abaixo desse vídeo, na nossa seção de comentários, porque aqui no Reality Novela a sua opinião é sempre muito importante e eu já estou te convidando a deixar a tua opinião registrada aqui embaixo, tá? Gente, agora, antes de começarmos aqui a entrarmos no cerne da questão, né, aqui na nossa pauta do dia, eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez, porque nunca é demais a gente externar a nossa gratidão, né? Agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, que diariamente estão participando aqui com a gente nos nossos vídeos, nos nossos shorts, dando like. Então, muito, muito obrigada de coração. Destacar aqui alguns inscritos que têm uma participação aí maciça. Se eu esquecer algum, coloca para mim lá nos comentários, que no próximo vídeo eu destaco vocês também, tá? Mas agradecer aí a Andréia Pinheiro, Carla Regina, Maria Alice, Gilberto Assunção, Renata Fidelis, que são inscritos, que estão sempre por aqui, fazendo comentários, deixando sempre comentários muito pertinentes sobre o que a gente está analisando, complementando o nosso ponto de vista. Agradecer, na verdade, a todos vocês, porque são muitos comentários e, à medida do possível, a gente, em cada programa, a gente vai destacar aqui a participação dos inscritos no canal, tá, gente? Então, é isso, gratidão, não quer demais a gente mostrar que tem, né? Agradeço de coração mesmo. Agora, vamos agora na nossa pauta do dia e vamos falar de Vale Tudo, do capítulo de ontem, segunda-feira, 18 de agosto, da novela Vale Tudo. Gente, a novela começou ali com uma discussão entre Maria de Fátima e César. Maria de Fátima, que depois que a Celina disse para ela, né, que o Afonso é infértil, não poderia de jeito nenhum que aquele bebê que ela está carregando ser do Afonso, ela foi desesperada desabafar com seu amante e parceiro em tudo quanto é maracutaia, que é o César. E aí a Fátima começou ali exaltada a dizer, poxa, só falta, se ela conseguisse se manter casada com o Afonso, pelo menos por 2 anos, que ela tinha planejado sair muito bem desse casamento, e ela sabe que o mínimo ali de ficar casada com o Afonso para sair bem são 2 anos, né? E aí ela comenta com o César, puxa vida, não é possível. Aí ela fala que não é possível, que ela vai voltar a ser pobre novamente, né? E aí o César dá meio que um corte ali na Maria de Fátima e diz para ela que pobre ela não vai voltar a ser, porque a mãe dela está até ali bem de vida, né? Não é nenhuma bilionária, mas está bem de vida e ela pode qualquer coisa se socorrer lá com a mãe dela. Aí a Fátima diz que
não sabe como é que vai fazer isso, porque ela sabe que ela já rompeu com a Raquel, né? Sabe a praga que a Raquel rogou para ela. Então a Maria de Fátima ficou ali meio que no desespero. E o César sempre rebatendo cada argumento que a Maria de Fátima levantava para justificar o seu desespero, o César tentando rebater. Por fim, o César falou para ela o seguinte: olha, eu até gosto de criança aí, nesse momento, para ela, nessa discussão que iniciou o capítulo de ontem, ele diz que ele até gosta de criança e tal. Depois, quando ele conversa com o Olavo, ele diz que ele nem gosta de criança, que não sabe por que a Fátima inventou essa história de gravidez, né? E que ele não tem condições de assumir o filho da Fátima porque ele não gosta de criança. Mas lá para ela, nessa discussão, ele disse, pô, eu até gosto de criança aí, mas é melhor passar esse negócio para frente. Ou seja, não quer assumir a gravidez da Maria de Fátima, né? Aliás, eles são dois mutreteiros ali, cheios de armações, né? Espertalhões, parasitas, querem ganhar dinheiro, mas não querem botar a mão na massa, né? Trabalhar árduo para isso. E nem sequer cogitaram essa possibilidade, tá? O César até tirou a Fátima de tempo quando ele disse o seguinte: olha, você está esperando que eu diga o quê? Que eu vou morar com você num kitnet, num apartamentinho aí de um quarto com o nosso filho, como é que nós vamos viver e tal. Ele falou, na pior das hipóteses, né, que era melhor ela realmente se livrar da criança, tá, gente? Ou seja, interromper a gravidez. Isso porque ele já tinha dado tantos argumentos para Maria de Fátima e, por fim, ele resolveu lançar a mão desse, dado ao desespero lá da parceira, tá? Ela ficou contrariada com todos os argumentos do César, porque, como ela disse, ela planejou tudo meticulosamente para que, ao final de 2 anos, ela saísse bem do casamento com Afonso, tá? Porque ela considera ali um peso nas costas dela ter que ficar com Afonso, transar com Afonso, etc e tal. E ela vai jogar isso na cara dele futuramente, tá, gente? Mas aí o que acontece? Ela saiu batendo o pé, batendo a porta lá do apart hotel que ela tem com César, e ele foi conversar com o Olavo, e foi o momento que o Olavo falou para ele, pô, César, mas aí também se você aceitou correr o risco junto com ela, agora quer tirar o corpo fora, né? Aí o César, não, nem curto criança, quer dizer, ele já mudou ali o discurso, mas o que a gente vê que são dois parasitas de fato, e ninguém esperava nada diferente de César e de Maria de Fátima, que querem se dar bem na vida, mas não querem ter ali o ônus de lutar por isso, né? Com dignidade. Bom, aí, gente, depois disso tudo, tá? Apareceu a cena do Sardinha ali recebendo a Solange na Tomorrow. Ela chega acompanhada do Renato na Tomorrow. É a Solange que tinha ido fazer a ultrassonografia e descobriu que está grávida de gêmeos. E aí eles deram a notícia ali para o Sardinha. O Sardinha ficou super emocionado, porque ele fala que vai ser o padrinho. A Solange já confirmou isso, né? Tio e padrinho. Ficou brincando com a Solange, falou que ia ser ótimo, que ele ia ajudá-la, não sei o quê. E falou assim, vai ter o dia, tipo assim, dia do lixo, né? Vai comer batata frita com o padrinho, vai comer x-tudão. E aí ele repetiu isso várias vezes, né? Umas 3 vezes, segundo o Renato. E a Solange, bastou o Sardinha falar em x-tudão, que a Solange ficou ali extremamente enjoada. Ela que come besteira o tempo inteiro, né, gente? Ficou ali extremamente enjoada. Ai, para com isso, saiu para vomitar porque o Sardinha falou em x-tudão. Eu acho que aí são essas coisas que a gente fala, que quem é fã dessa versão de Vale Tudo fica pistolado com a gente, porque a gente chama atenção para essas falhas e exageros. Mas é verdade, né, gente? Não tem necessidade de botar uma grávida porque alguém falou o nome de um determinado prato, a pessoa ir vomitar. É diferente da pessoa ver, sentir o cheiro, né? Aí realmente pode ali aguçar a ânsia de vômito em uma pessoa que está grávida. Mas porque o Sardinha brincando falou que é teu dia, meio que o dia do lixo, levar para comer sorvete, x-tudão, batata frita, a Solange vomitar por causa disso, o Renato ainda repreende ele, né, Sardinha? Ela foi vomitar, vamos lá atrás dela, depois de você falar 3 vezes x-tudão aí, ela só poderia vomitar mesmo. Então, assim, aquelas forçadas de barra que a Manuela Dias dá no roteiro, né? Bom, continuando a novela ontem, né? Aí veio a cena ali do Vasco com a Lucimar, o filhinho deles, o Vasco nervoso, porque decidiu levar adiante, né, o seu compromisso mais sério com a Lucimar, pediu a Lucimar em casamento, falou para ela que primeiro ele bolou ali um jantar fora com a Lucimar e o filho, levou para um restaurante, pediu em casamento e eu acho fofinho os dois, tá? Assim, a questão dele querer levá-la a sério, é bonitinho, essa perspectiva é bonitinha e tal, só que vamos combinar aqui, o papel
notadamente da Lucimar, foi muito diminuído nesse, entre aspas, remake. Porque eu não considero remake de verdade, gente. Se você pegar o que é remake, de fato, não dá para enquadrar essa versão em remake. Não tem como forçar essa barra. Não dá, não dá, não dá. Remake, tá tudo mudado. A história foi praticamente destruída, tá? Parece aí que houve meio que um fake da Globo só para prender a audiência, principalmente os fãs de Vale Tudo original, que acharam que iam ver realmente um remake com algumas repaginadas e está sendo uma história completamente diferente. Para mim, isso não se enquadra na definição de remake, mas essa discussão é outra do vídeo anterior, se quiser, confere lá que a gente discutiu mais esse assunto, tá? Mas vamos aqui voltar ao cerne da questão. A Lucimar, no original de Vale Tudo, ela era aquela empregada doméstica super engraçada, tá? Dava esporro nos patrões, ela fazia as diárias dela, ela dava esporro em todo mundo, dava fora em todo mundo, cortava mesmo baixo, tá? Era uma mulher simples que morava na comunidade, na favela, dizia, né, como eram os desafios diários dela, né? Não tinha ali, não, pelo menos não mostravam filhos da Lucimar, né? Mostravam a luta dela diária numa função dessas que você tem que matar um leão por dia para conseguir uma grana legal. E ela era ali meio que viciada em apostar no jogo do bicho, né? Aí tal, eu acredito que nessa nova versão de Vale Tudo preferiram não falar de jogos de azar por uma questão até de boa política com o público, né? E também de não ficar ali enaltecendo algo que de repente iria ferir muitas outras coisas por trás disso. Então, tudo bem. Poderia dizer até que ela era viciada em apostar semanalmente na Mega Sena, alguma coisa assim, porque a Lucimar, na primeira versão de Vale Tudo, a versão original de Gilberto Braga, ela ficava rica lá para o final da trama, mais para o final da trama, porque ela semanalmente apostava, né, acho que diariamente apostava no jogo do bicho, ela ganhava e ficava rica. E aí ela virava madame, tá? E era muito engraçado. Então, o papel da Lucimar em si, na primeira versão de Vale Tudo, na versão original, era engraçadíssimo. A Maria Gladys deu vida a essa personagem com muito bom humor, sabe? Com muitas tiradas bacanas que pegavam, caíam no gosto do público e tal. E eu achei assim que nessa versão agora da Manuela Dias diminuíram muito, tá? O alcance da Lucimar. A Lucimar não é uma personagem de projeção como foi lá na versão original. O ponto positivo que teve nessa trama agora foi a questão aí da pensão alimentícia, onde as defensorias públicas de vários estados do Brasil receberam maior demanda, maior procura de pessoas indo atrás do direito dos seus filhos. Então, nesse aspecto, teve ali um poder social da novela, tá? A gente fala que aponta as falhas, né? Fala dos erros, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando alguma coisa sai legal. E nesse aspecto, a pegada, a abordagem da Lucimar nessa segunda versão contribuiu bastante de uma forma direta e indireta para a sociedade, né? Para ajudar essas mães que precisam que os pais honrem com as suas obrigações e foram buscar seus direitos nas defensorias públicas dos estados. Então, só nisso que eu acho que esse personagem foi ali teve um pouco mais de visibilidade, mas é um núcleozinho ali pequeno, né, que é da Lucimar, o marido, o futuro marido, que é o Vasco, e o filho Jorginho, que fica meio apagado, né, fica ali uma coisa tipo assim, vamos preencher um buraco aqui, coloca uma cena da Lucimar com o Vasco, tá, gente? Essa é a minha impressão, quero saber a sua, deixa aqui na seção dos comentários o que você pensa sobre isso, tá certo? Bom, continuando com o capítulo de ontem, né, gente? Teve ali a Raquel na dúvida se acompanharia o Ivan para o Teatro Municipal para ver lá a tal ópera patrocinada pela TCA. Gente, meio até estranho esse argumento da Raquel, que ela falou, já deu muito ruim em outra ocasião que eu te acompanhei a um evento dessa família Reutemann e deu no que deu. E ela com medo de ir para a ópera. Sendo que agora a situação é completamente diferente. O Ivan repassou para ela acreditou que ele colocou os pingos nos is com a Heleninha e, de fato, a Heleninha foi quem tomou a iniciativa de assinar ali a dissolução da sociedade, de fato, que ela tinha com o Ivan, né, que era uma convivência deles. Ela assinou, livrou o Ivan de multa e tal. Então, aparentemente, a situação ficou bem resolvida, né? Não é uma coisa que você vai chegar ali e vai surpreender a pessoa porque está acompanhado da sua nova parceira. Porque o que aconteceu na exposição da Heleninha, que muita gente aqui não gostou que eu comentei isso,
Mas é porque o Ivan levou a Raquel na exposição da Heleninha e essa situação do Ivan com a Raquel não estava totalmente clara na cabeça da Heleninha. Ela tinha expectativas diretas e indiretas de todo jeito com o Ivan, tá? Ela não estava ali com a certeza de que ele, de fato, não iria viver com ela um compromisso porque tinha um compromisso com outra. Ela imaginava ali que era bem menos do que poderia, do que de fato estava se configurando. Então, a decepção dela na exposição que ela fez e o Ivan foi com a Raquel, foi de outra ordem, né? Não teria nada a ver com a ida da Raquel com o Ivan ao Teatro Municipal. Então, acho que isso aí foi desnecessário colocar esse diálogo, mas tudo bem, a gente releva, né, gente? Aí, na sequência, apareceu ali, né, na casa do Poliana, a Aldeide toda arrumadíssima, né? Ela que fica ainda naquela comunicação ali meio velada com o André, os dois parecendo adolescentes. A Aldeide vivendo como se fosse alguém que de fato não casou com um homem que deixou uma herança gigantesca para ela, porque a Aldeide, na versão original, voltava para o Brasil quando ficava viúva do Laudelino, rica também. Por uns tempos ela morava ali com Poliana e Raquel, mas depois ela buscava o rumo dela, tá? Porque ela era uma mulher que tinha visão, ela queria crescer e conseguiu ficar famosa e tal, seguindo ali seus rumos, mas assim, agora ela tá ali meio que parece uma adolescente, né, nesse namoro às escondidas com o André, mandando mensagem, fotinha e tal, e apareceu essa cena e a Aldeide comentando sobre a chegada da Marieta, que ela comprou ingresso para Marieta ir à ópera com ele, sendo que a Marieta é funcionária da TCA, né, não sei se precisaria da Aldeide para comprar esse ingresso para ela, ou se ela conseguiria pelo menos ali com um incentivo dentro da empresa. Mas, enfim, a Marieta chegou lá na casa muito bonitinha, o Poliana todo arrumadinho. Nesse aspecto, Poliana que tem se apresentado como um personagem apagado, né? Sem aquela vida, sem aquela energia, aquela vibração positiva do Poliana da versão original de Vale Tudo, que era uma pessoa altamente otimista e isso justificava o apelido dele, né? Que era baseado em uma obra que falava de uma menina extremamente otimista, que era chamada de Poliana. Então, o Poliana dessa versão vem mais para baixo, mais pé no chão, menos otimista como antes, na versão anterior, mas nesse romance dele com a Marieta tá bonitinho, porque fica aquela expectativa, a Marieta vai chegar, não sei o quê, e aí ela chega, aqueles olhares que eles trocam. A única coisa que eu acho que realmente, como tantas outras coisas que a gente vê nessa versão de Vale Tudo, é a questão da ausência de uma narrativa mais profunda, algo que explique para o telespectador de fato o que está acontecendo. Por quê, gente? Teve gente que veio aqui no canal, em vídeos anteriores, e falou assim, mas a Marieta deixou claro que a sexualidade dela, né, numa conversa com a Consuelo, só não entendeu quem não quis. Não, não é assim, não. Às vezes, a conversa que a Marieta teve com a Consuelo deixava muita coisa ali subentendida. Para quem já entende do tópico, para quem já pesquisou, é uma coisa. Para quem não conhece o assunto, e a gente tem que partir dessa premissa, que o autor está conversando com todas as faixas etárias, com todo tipo de público, com todas as classes sociais, não pode fugir a realidade. Muita gente não sabe o que se trata a orientação sexual ligada à assexualidade, porque a sexualidade é uma orientação sexual caracterizada por quê, gente? Pela ausência, ou pelo menos por um baixo interesse sexual, ligado ali às relações sexuais em si, tá? Mas, assim, não quer dizer que a pessoa não pode amar, não pode ter um amor genuíno, não pode ter vontade de ter intimidade, né? Até mesmo de rolar algumas coisas ligadas ali ao ato sexual, mas não é uma pessoa que fica com esse desejo sexual pulsante, tá? É uma pessoa que isso é menos relevante na vida dela, ela não se importa com isso ou dá pouco valor a isso, dá mais valor mesmo à relação baseada no afeto, na reciprocidade, entendeu? E aí muita gente não entendia por que o Poliana tá tão interessado, empolgado assim com a Marieta, que ficou bonitinho ontem de ver, porque as pessoas achavam assim, mas ele não é assexual, então como é que ele tá interessado na Marieta? Ela não é assexual, então como é que ela tá interessada no Poliana? Porque esse interesse afetivo de ter um relacionamento, de ter intimidade, isso pode existir com a pessoa que é assexual, tá? O que se encontra diminuído ou ausente em pessoas que são ali, se consideram assexuais, é realmente
a ausência de um desejo maior, tá? Aquela volúpia toda em relação ao ato sexual, tá, gente? Então, pelo menos é assim que a gente pesquisando, falando aqui numa linguagem bem coloquial, para todo mundo aí entender, tá? De todos os públicos, todas as faixas etárias, é mais ou menos isso aí, tá certo, gente? Então, acho que faltou essa narrativa, faltou deixar isso bem claro ao telespectador, e não é subestimar a inteligência de ninguém, não. Eu acho que é uma questão de você esclarecer. Você está trazendo para a novela um assunto novo. Poliana, na versão original, era heterossexual. Então, se você quer trazer esse tema, tá? E quer conversar com a sociedade sobre esse tema, que eu acho relevante, então esclareça, faça o papel que a novela faz, que é um papel bem didático muitas das vezes, tá, gente? Bom, tirando essa parte aqui que eu fiz, vamos continuar falando do capítulo de ontem, né? Eles foram lá para a ópera e tal, e o bacana foi aquela trilha sonora, né? Aquela música clássica instrumental da família Reutemann entrando enfileirada, subindo a escadaria do lado de fora do Teatro Municipal, né? Que dava acesso ali à entrada do teatro. Nossa, foi bem emocionante de ver, parecer que a gente estava vendo aqueles filmes que falam de família real e tudo mais. Foi mais ou menos essa impressão que deu, parecia ali que era uma família real subindo a escadaria do Municipal, né? Vinha na frente o Afonso com a Fátima, logo atrás a Celina com a Odete e mais atrás a Heleninha com o Tiago. E aí ficou bem bacana e mais uma vez aqui também enfatizando a importância, né, de uma trilha sonora de impacto, de efeito, que tem a ver com o momento, com os personagens, coisas que também a gente não vê nessa versão de Vale Tudo. A trilha sonora deixa bastante a desejar, não cria uma conexão com os personagens, mas ontem eu gostei bastante, tá, gente, de ver aquela entrada triunfal da família Reutemann. Afinal de contas, o evento era patrocinado pela TCA, em homenagem ao falecido do marido da Odete Reutemann, né? E foi bastante bacana ver aquela entrada ao som daquela trilha sonora instrumental, tá? Música clássica, linda, maravilhosa. Então, aí veio tudo isso na entrada ainda, depois que eles adentraram no Teatro Municipal. A Heleninha avistou o Ivan com a Raquel, ela foi até lá, cumprimentou de uma maneira meio fria, mas cumprimentou, recebeu ali elogio do Ivan, a Raquel também cumprimentou, uma saia justa danada, mas ela reagiu super bem, tá? Meio que bateu de ombro, deu uma ignorada e foi viver, que é o que todo mundo que termina um relacionamento tem que fazer, né, gente? Enfim, a Heleninha, ela tem os seus momentos ali de fina, que ela é fina, ela é rica, chique e tal. E aí passou por isso, tá? Logo em seguida, o capítulo de ontem também mostrou a Raquel com a Maria de Fátima no banheiro. A Maria de Fátima viu a Raquel ir pro banheiro, ela foi atrás, tentou conversar com a mãe, acho que buscando ali meio que o socorro da mãe nessa situação da gravidez e tal. Só que a Raquel deixou claro para ela que não quer saber mais dela, que não tem nada a ver com ela, que não queria papo com ela. E aí a Fátima vai entrando num desespero ainda maior, tá, gente? Aí quando elas saem de lá do banheiro e tal, vem a tal da cena da escada. E aí a gente tem que fazer, obviamente, tecer comentários sobre isso, porque, mais uma vez, uma mega falha de continuidade na novela. Isso vem se reiterando, tá? Várias e várias vezes o público comenta sobre essa falha grave na continuidade das cenas e, de fato, houve ali uma coisa gritante, tá? Foi a cena da escada, que estava sendo muito aguardada pelo público. Aliás, Vale Tudo cresceu aí no Ibope desde terça-feira da semana passada. Na terça da semana passada e no sábado, gente, Vale Tudo teve ali uma audiência significativa, tá? Para vocês terem uma ideia, na terça, dia 12 de agosto, a audiência de Vale Tudo ficou em 25,9, coisa que a novela não vinha alcançando nem perto. E no sábado, no dia 16 de agosto, Vale Tudo teve uma audiência de 21,5, tá? No Ibope. Então, veio aumentando a audiência justamente por conta dessas cenas de impacto, né? Questão da maionese, a briga da Raquel com a Odete Reutemann. Tudo isso são cenas que o público está aguardando e que a novela promete que vai entregar. A pessoa vai lá cheia da expectativa para ver e na hora H não tem a emoção que a cena requer, né? Que pelo menos que a gente espera. Ontem eu preparei minha pipoca, fui sentar para ver a tal da cena da escada, que eu sabia que a Maria de Fátima ia rolar a escada do Teatro Municipal. Essa cena também é icônica, né? E, gente, assim, o que eu achei da cena? Tudo muito mal construído. A Fátima
depois que tem todas essas situações que eu falei para vocês aqui, a cena da escada, ela vai subindo a escada ao lado do Afonso e a Celina um pouco mais atrás. Eles vão subindo a escadaria ali do Teatro Municipal. E aí a escadaria, ela faz uma bifurcação, tem uma subida por um lado esquerdo e pelo direito. Aí, gente, o que acontece? O Afonso opta em virar pela a escadaria do lado esquerdo. E a Celina, que estava junto com ele, vai para o lado direito. A gente não vê a Celina indo, mas a gente só vê o Afonso subindo sozinho e a Celina desaparecendo da cena, tá? E aí, no momento que a Fátima começa, à medida que ela vai subindo, ela vai relembrando todo o diálogo dela com César, com a Raquel, ela vê que ela tá sozinha, ela vai entrando em desespero, e aí, quando ela chega no topo da escada ali, na hora que vai bifurcar a escada, ela para, solta a mão do Afonso, ainda na subida, olha para baixo. Tem toda essa pausa, tá? Dramática, olha para baixo e vai se jogando para trás até que ela vai rolando a escada e para lá no chão. Bom, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, poxa, mas eu não senti aquela emoção toda que eu estava esperando aqui com a minha pipoca para ver a novela. Aí, eu resolvi, depois que acabou a novela, eu resolvi entrar na Globoplay, voltar a cena para eu ver com mais calma. Por que eu não tinha ficado ali impactada? A gente sabe que a cena foi diferente da cena que foi ao ar em 1988, tá? A situação foi a mesma. No Teatro Municipal, a Fátima se joga da escadaria para ver se perde o bebê. Só que aí o que acontece? A construção da cena foi muito ruim, gente, porque você vê... se você olhar as imagens com calma depois, eu estou colocando aqui para vocês, o Afonso sobe com a Fátima e a Celina logo atrás. Quando ele vira para pegar a outra escadaria, você sente na cena que o ator está parando, tá? Mas ali quer dar a ideia de que ele continuou a seguir a escada, tá? E aí a Fátima olha para trás, a gente não vê a Celina. Quando foca de novo, a Celina está atrás de uma pilastra, na escada da direita, né, de quem estava ali olhando a cena, e ela está ali parada, olhando para a Fátima e para o Afonso. Ela estava uns degraus mais acima, atrás da pilastra. Você vê a cabecinha da Celina ali. Aí você vê a Fátima se jogando. Quando a Fátima vai rolar a escada, o Afonso já aparece novamente aqui embaixo, como se ainda não tivesse subido o primeiro degrau da escada que fazia a bifurcação, né, da escadaria principal. Ou seja, gente, uma coisa assim super atrasada, super mal construída, e é por essas e outras que na hora que chega para o telespectador, chega sem emoção, porque você não sente a veracidade, a realidade na cena. E não adianta dizer, mas é ficção, é novela e relaxa. Mas não, a gente quer sentir emoção. Tô falando para vocês que eu ontem apostei tudo, peguei minha pipoca e fui ver, porque eu tava querendo ver a tal da cena. A gente fica sempre, a gente critica e tal, mas a gente que gosta de novela fica sempre na expectativa de ver uma cena legal. E não foi o que a gente viu na telinha, tá? Da TV. Porque quando a Fátima rolou na escadaria, eu imagino que houve a dublê ali para fazer, óbvio. Foi tudo muito bem, foi maravilhoso, ótimo. Mas a construção da cena, do início até o fim, eu não achei legal. E por isso achei que não houve ali a emoção esperada nessa cena, tá? Até porque, se você é da mesma família, 3 pessoas da mesma família estão indo a um espetáculo, subindo uma escadaria, por que na hora que bifurca a escada, um vai para um lado da escada e o outro vai para o outro lado? Se eles estão indo juntos para o mesmo local que a família Reutemann deve ter reservado para assistir ao espetáculo juntos. Então, não deu para entender ali essa dinâmica que a direção da novela, juntamente com a autora Manuela Dias, porque provavelmente isso estava no script, por que seguiu isso, sabe? Achei sem sentido. Era melhor ter feito como foi feita lá na versão original, que foi uma outra circunstância dentro do municipal que a Fátima rolava da escada, e não a Fátima subindo a escada ao lado do marido, ao lado da tia do marido, ela parar, olhar e se jogando de costas para rolar na escada, o marido largando a mão dela indo para o outro lado, a tia dele indo para uma escada do lado oposto. Achei que não houve nada a ver na construção dessa cena, tá, gente? E você, o que você achou? Deixa seu comentário aqui registrado, que eu sempre gosto de saber, tá? Bom, continuando, né? Depois que ela caiu, ela foi socorrida, foi para o hospital. O Ivan até pensou, né, o Poliana, que a Raquel fosse querer ir também,
Mas a Raquel ficou muito nervosa, mas não esboçou muitas emoções ali, falou que não iria ao hospital nenhum e não foi. Quem foi primeiro foi o Afonso com a Celina, e aí depois a Odete e a Heleninha chegaram também ao hospital, o Thiago também foi, né? E aí, gente, o que a gente viu? A médica dando a notícia para Maria de Fátima, a Maria de Fátima encenando ali que estava muito nervosa, que pedia para a médica não dizer para o marido dela que ela tinha perdido o bebê, para não falar porque ele não estava, ele é muito sensível e ele não ia receber bem essa notícia. E aí a médica falou: "Não, o bebê tá ótimo, tá tudo bem com o bebê". E a Fátima levando aquele susto, vendo o chão sumir debaixo do pé dela, né, dos pés dela, ela não conseguiu nem disfarçar. Ela falou: "Mas como assim? Tá bem?" Aí tal. Aí a médica sai, dá a notícia para a família Reutemann, né? Que aí a Odete já tinha chegado, todo mundo. E aí ela fala que estava tudo bem com a Fátima e com o bebê. E aí o Afonso é surpreendido com a notícia da gravidez da Fátima. A Odete também, a Heleninha. Aí a Odete: "Pô, alguém estava sabendo disso aqui?" A Celina toda medrosa, como sempre, né? "Ah, não, eu não sabia." A Heleninha falou: "Vai ver que nem ela estava sabendo, mãe." Aí tudo bem, o Afonso entra, conversa com a Fátima, faz aquela meia hora ali com a Fátima: "Ah, não sei o quê, né? Tá tudo bem, que bom que você tá bem, vai ficar tudo bem, que felicidade, você tá grávida." E depois, gente, a Heleninha, o Afonso sai do quarto, a Heleninha entra no quarto e fala com a Fátima, né? Que ainda bem que você tá assim. Heleninha ali, boca de sacola, resolve falar que a Solange está grávida de gêmeos. Olha só, gente, nem é o estilo da Heleninha. Se você pega, por exemplo, uma Lucimar, lá da primeira versão de Vale Tudo, que era a faladeira toda, eu até entenderia que ela falasse isso para Maria de Fátima naquela circunstância ali do hospital. Mas nem é o estilo da Heleninha esse tipo de detalhes numa conversa com uma mulher que está grávida, que acabou de sofrer um acidente, está grávida do irmão dela e que a Solange é ex do irmão dela. E ela sabe que a Fátima também era amiga da Solange quando houve toda aquela troca de cadeiras ali. Então não é o estilo da Heleninha fazer isso. Mas, enfim, Heleninha falando para Maria de Fátima que, graças a Deus, tem pessoas que ela, na gravidez do Thiago, ela enjoou bastante. Aí falou: "Você não tá vendo? A Solange agora tá grávida, tá tendo aí que medir açúcar toda hora, né? Tá tendo isso, naquilo com os gêmeos." E aí a Maria de Fátima: "A Solange tá grávida?" E a Heleninha cai na real que falou demais. Gente, a gente está falando da alta sociedade. Não imagino uma mulher educada, refinada como Heleninha falaria isso nessa circunstância, mas tudo bem, é isso que rolou. E aí a Fátima ficou sabendo aí da gravidez da Solange, que é uma gravidez de gêmeos. Aí teve alta, foi para casa e tal. Aparece ali uma cena da Solange sabendo pelo Sardinha, porque a mídia toda noticiou, né, o acidente da Maria de Fátima, sabendo pelo Sardinha o que tinha acontecido e que a Maria de Fátima também está grávida. A Solange falou assim: "Ai, olha a minha cara de preocupação, eu estava muito interessada em saber disso mesmo", zombando do Sardinha, que fala: "Ai, não precisa me falar assim comigo" e tal. A Solange sai para trabalhar e diz pro Sardinha que o motoboy está chegando para pegar uma encomenda, que ele tem que fazer uma entrega que ela pediu. O Sardinha vê o envelope que é para entregar para o motoboy. Curioso, quando a Solange saiu, ele abriu o envelope e verificou o que tinha dentro e viu que era um cordão de ouro com as iniciais SAR, tá? Aí, tudo bem, ele ficou meio ali: "Poxa, o que está acontecendo e tal? Será que é de quem esse cordão? Para quem que é?" Quando o motoboy chegou, o Sardinha entregou o envelope para ele perguntou: "Qual é o endereço mesmo que você vai entregar isso aqui?" Só para confirmar, o motoboy vai e fala para ele o endereço. Ele entrega o envelope, o motoboy vai para casa da família Reutemann, né, da família da Celina, né, que a Celina é Celina Junqueira, não é Reutemann, e entrega o envelope na mão da Marina, e a Marina quer saber quem mandou. O cara diz: "Não sei o nome do remetente, só mandaram entregar aqui para o doutor Afonso", né? E aí ela vai lá e entrega para Maria de Fátima, tá? Achei melhor te trazer para você ver isso aqui, porque mandaram entregar para o doutor Afonso, mas não disseram que é o remetente. Maria de Fátima abre e vê que é o cordãozinho do Afonso mesmo, com as iniciais do nome do pai dele, tá? Do Samuel Reutemann. E aí, gente, o Sardinha também consegue ligar esses pontos numa reunião da Tomorrow, onde o Renato sugere que a revista de bordo da TCA faça uma homenagem ao pai do Afonso. E aí
dá o nome completo do pai do Afonso e o Sardinha liga os pontos, até sublinha ali as iniciais do nome e sobrenome e fala, poxa, então esse SAR que estava no cordão de ouro que estava lá em casa é possivelmente do Afonso, até porque ele já tinha visto que o endereço era o endereço da casa da Celina, tá? E a Fátima também liga os pontos. Por quê? Porque no momento que a Marina entrega o envelope para ela, ela vê que é o cordão do Afonso e não tem remetente, e ela sabe da gravidez gemelar da Solange, o que ela pensa? Ele dormiu fora uma noite, me deu um brinco, uma joia bonita, que o César até brincou com ela, falou, isso aí é quem tá com culpa, tem culpa no cartório, quer amenizar sua culpa, né? Aliviar sua culpa. E aí ela começou a ligar os pontos e pensou, poxa, esse cordão veio da casa da Solange e os bebês da Solange, o pai é o Afonso. Isso na cabecinha dela, ainda não, essa cena ainda vai ser mais desenrolada no capítulo de hoje, tá, gente? Mas esse aí é um resumo com comentários, porque se fosse só para falar das cenas seria rapidinho, mas a gente tinha que tecer aqui nosso ponto de vista, nosso comentário sobre o que a gente viu ontem ir ao ar, tá? Então esse é o nosso resumo com comentários, análise, e eu quero saber o que você achou. Você gostou do capítulo de ontem? Deixa aqui sua opinião, gostou dessas cenas, notou esse erro de continuidade mais uma vez em Vale Tudo? O que você está achando? O que você achou? Qual é a tua expectativa? Deixa aqui pra gente nos comentários, tá, gente? Não esquece, deixa seu like, seu hype aqui nessa publicação. Se quiser apoiar o canal, mande seu valeu demais. E é isso, gente. A gente se vê em breve, agora diariamente no programa Falando de Vale Tudo. Então, até amanhã. Um beijo e até mais. Tchau!